Salve, salve growers de todo o Brasil, do mundo e quiçá aos espalhados pelo universo, cultivando a sativa sagrada. Como vai você, amigo cultivador, amiga cultivadora, apreciadora em geral da ganja? Espero que você esteja, daquele jeito. Muito bem, ganjeiros e ganjeiras, vamos aqui ao nosso chá das 4h20 de edição número 46. Já deixa o teu like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilhe o conteúdo, torne-se um membro para apoiar o canal e seguirmos nessa resistência. Então aperta o teu aí e vamos junto. O Rafael Capella dá uma dica de inseticida. Ele diz que faz um chá de cascas de cebola e alho junto com água, espera esfriar e espirra de noite em todas as folhas da planta. Muito bacana, valeu pela dica, Rafael. E o Vivo Sus também dá uma outra dica de pragas. Tenho aqui sempre um tipo de mosca muito minúscula na cor preta. Uso 800 ml de água com uma colher de sopa de detergente e 2 de vinagre. E umas gotas de copaíba. O que é copaíba? E passa na planta toda. Usa só noturno. Muito bacana, só não sei o que é copaíba aqui. Mas a ideia é boa, né, do vinagre e do detergente. Sempre lembrando aí a quantidade, né? Muito detergente pode ser prejudicial, mas é uma boa cauda aqui de controle de pragas. Nossos dois amigos ganjeiros aqui fazem essas aplicações no período da noite, né? Isso é muito importante mesmo, porque quando a gente passa qualquer produto aí na planta, em contato com o sol principalmente, pode haver algum tipo de reação. Então realmente é bem interessante fazer em horários em que o sol não esteja batendo muito forte, né? E o período da noite aí vai ser o melhor para isso, quando o grow vai ficar desligado ou quando a tua planta estiver no outdoor no período da noite. Muito bacana aí as duas dicas, valeu demais, rapaziada. Plantando bem diz aqui, curto muito seus vídeos, amigo. Estou tendo problemas com uma terra preta que consegui. Acredito que ela tenha muita vegetação em decomposição. As folhas amarelaram e não cresceu. Você poderia me ajudar? Né, cara, essa questão do substrato, principalmente quando é uma terra orgânica, né, que tem ali algum tipo de decomposição, aí sim você pode atrair algumas pragas, né? Dá uma olhadinha no vídeo de pragas que você vai ver as mais comuns que aparecem no substrato. A ideia então é você tentar fazer uma camada aí na parte superficial do vaso, em cima do substrato, colocando areia ou perlita para fazer uma camada de proteção ali. E daí você evita esses bichinhos aí chatos pra caramba, né? Tá bom? Tamo junto. Igor Cordeiro diz aqui, tem uns bichinhos que ficam na terra tipo piolhos andando. Percebi que eles só aparecem na floração. Como eliminar? Isso é no cultivo indoor. Daí o Luiz Gustavo diz aqui, talvez seja mosca branca, elas ficam na terra mesmo. E o Igor diz que talvez não seja porque forma ali uma colônia, né, desses bichinhos. E ele diz que aparece só na floração, isso que é estranho, né? E o Chuck pergunta aqui se não seriam os fungos gnats. E o Igor diz que pode ser que não seja porque eles ficam caminhando na terra tipo piolinho, os carrapatinhos, né? Cara, pode ser sim fungos gnat, pode ser também a mosca branca, pode ser porque pode ser os ovinhos, né? Então quando eclodem os ovinhos ali do substrato, esses pequenos bichinhos ficam circulando ali. E como é uma quantidade muito grande que geralmente essas pragas depositam, com certeza fica ali uma infestação, muitos bichinhos que você consegue ver se movimentando por ali. Então, mais uma vez, como na dica anterior, faz uma camada de proteção em cima desse substrato, colocando um pouco de areia ou perlita ou alguma coisa ali que evite o contato desses bichos com o substrato. Isso pode ajudar bastante. O Vinícius Pereira, aqui ainda nos vídeos sobre as pragas, diz que começou a estudar sobre cultivo em 2018 e o canal aqui foi uma importante referência e fonte de conhecimento. Que bacana, cara, fico muito feliz aí. O Vinícius é nosso parceirão aqui há bastante tempo, tá no canal já há 2 anos acompanhando a gente, muito bacana mesmo e sempre contribuindo aí com as experiências, né? Ele já está indo para a 5ª colheita e conseguiu estabilizar a própria genética. Isso é muito legal, né? Ele faz isso
isso cruzando fêmeas que ermaram pelo estresse com fêmeas saudáveis, levando tudo no outdoor mesmo. Ó que bacana. Ele acha que produziu sementes feminizadas automáticas porque as plantas florescem rápido aí com 60 dias, independente da estação do ano. Que bacana, Vinícius, muito bom, cara. Então você vê, né? Parabéns aí pelos ciclos. É sempre uma evolução que a gente vai tendo e um aprendizado na prática, né? Então vai mandando aí tuas experiências, que é sempre enriquecedor, tá bom? Bom cultivo! No vídeo do marco regulatório no Brasil, o Tom Garcia diz aqui, deixa uma coisa aqui pra gente pensar com relação à legalização, né? Que ele diz, eles vão liberar para os milionários plantar e vender para quem precisa dos remédios. Daqui uns 10 anos eles devem liberar para fins recreativos. Eu espero que você esteja errado, cara, e que essa evolução venha muito antes. Mas infelizmente, pelo que a gente vê aí ainda do debate sobre o tema, realmente a ideia fica que a perspectiva para fins recreativos ainda demore, né? E ele faz um desabafo aqui. Eu quero é que se legalizado ou não, eu tô plantando e tô plantando muito. É, muito bom, ganjeiro. Bom cultivo. DJ Diego, o abusado do brega, também faz uma crítica aqui muito interessante, uma provocação, né? Ele diz, só no Brasil que não libera, só querem armar a galera pra se matar. Exatamente, né? Uma ótima crítica aqui, a gente vê desmistificação para que isso mude logo, né, ganjeiros? Tem toda a razão aí, tamo junto. Vamos aproveitar esse ano que pode ser uma mudança de governo que mude essa perspectiva de uma vez por todas, né? E o Rafael Jesus diz aqui, vamos torcer para que tudo dê certo, para mais pessoas sejam alcançadas, tanto para uso medicinal e recreativo. Vamos ficar atento que tá para sair a votação na Câmara, né? No plenário da Câmara sobre a PL, que vai dar direito ao cultivo para algumas associações para uso medicinal. Então vamos evoluindo, tamo junto. E o Chuck, grande parceirão do canal aí, sempre acompanhando a gente, também vai nessa mesma linha, ó. Ele diz aqui que só vê os políticos combinando com grandes empresas para verem como podem lucrar em cima de nós. O esquema é plantar e fazer igual no Uruguai, fomentar os grupos de cultivadores. Plantar é um ato de legalização. Exatamente, né, cara? A gente já tem várias legislações ao redor do mundo, né, que a gente pode levar aí como um exemplo e trazer para o Brasil a forma mais interessante de equidade, né? E que não fique para os grandes do agronegócio, para as grandes empresas apenas, que isso seja desmembrado para toda a sociedade, principalmente para quem mais precisa. Nicolau Maquiavel, cânhamo é igual a bombril, tem 1001 utilidades. Sobre o cânhamo, a fibra do passado e do futuro, e realmente é um material que tem múltiplas funções, pode ser utilizado em para diversas coisas, né? No vídeo aqui sobre a pesquisa que aponta que a maioria dos brasileiros é a favor da liberação da maconha medicinal, o Alessandro Barbosa diz aqui, comentando uma fala no vídeo, uma fala minha aqui no vídeo, que é bizarro que alguém considere esse governo bom ou ótimo. Mystic para presidente. A gente tem que montar um partido da ganja aí, de número 420. A gente tá falando então de brincadeira, mas é realmente importante, né? A questão da política. Infelizmente ou felizmente, tudo passa pela política. Então, esse é um ano de eleição, então vamos ficar atento e votar em pessoas que tenham a causa da legalização da cannabis como pauta principal. Vamos fazer uma pesquisa aí sobre os candidatos que estão em todos os níveis, né? Para que cada vez mais a gente coloque pessoas realmente interessadas em debater o assunto e fazer uma evolução. Não é isso? Mas se eu fosse me candidatar, montaria a chapa 420. Tamo junto. Ele continua aqui, né? Normalmente quem é contra é porque não tem conhecimento e não busca se informar melhor. Acha que se legalizar, pessoas vão usar por aí roubando e saqueando. Infelizmente o preconceito é muito grande. Sigo com fé na legalização. Exatamente, você traz outro tema interessante
E a única forma de mudar isso, né, cara, é as pessoas saírem do armário, no sentido de mostrar que isso, para os conservadores, né, que é apenas desinformação. Se for buscar mais conteúdo e conhecimento sobre o tema, vai ver que só temos a ganhar com uma liberação geral da maconha no Brasil. E o Pod Rap diz aqui: sigamos na luta, resistência e fé em Jah. Tamo junto. O Ambu Caô diz aqui, no vídeo de Ohio, que fez um abaixo-assinado para tentar pressionar o poder público aí na direção da legalização. Ele diz aqui: vamos fazer então a gente um abaixo-assinado para o governo permitir o plantio para todos. Exatamente, né? A gente precisa começar mesmo aí a pensar em alguns movimentos mais ampliados. Vamos jogar a erva no ventilador. Finalizando o Chá das 4h20 de hoje aqui com Alessandro Barbosa, que faz uma boa reflexão. Só de pensar que o planeta iria parar de ser poluído já é um salto gigante para a humanidade, fazendo referência direta àquela famosa frase: um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Se tiver alguma crítica, sugestão, comentário, quiser deixar a tua experiência ou ampliar o debate, deixa escrito pra gente aí nos comentários e a gente vai trocando aquela ideia. Segue a gente ali pelas outras redes sociais, torne-se membro para ajudar o canal na divulgação e na causa, e a gente vai se vendo por aí. Muito bem, vamos ficando por aqui hoje. Espero que você tenha gostado. Voltaremos em breve. Boas ideias, bom cultivo.